vamos ver qual vai ser. Pra quem não sabe, a gente faz parte de um podcast junto, né? O Vingança da Rainha Ana. Por favor, ouçam, porque a gente tem muito trabalho e é bem legal o podcast. Nossa, eu pensando que não ia entrar ninguém. Não, entrou 4 pessoas, pra mim já é demais. Não, pra mim também é a minha média. Não, sério, o Instagram... Mas... Não, o Instagram é engraçado, porque é uma plataforma, assim, que as pessoas só querem ver cachorrinho, ver coisa bonitinha, assim, ninguém... Não é uma plataforma, uma rede social de conhecimento, né? Pelo menos é o que as pessoas entendem. Mesmo que o conhecimento hoje seja descentralizado, né? Eu acho que, de qualquer forma, né? As pessoas já demonstrarem desinteresse por essas lives, já mostra que a gente usa muito mal as redes sociais, né? Pô, geralmente eu nem sabia, cara, que na verdade live ia vingar, né? Precisou a quarentena pra vir começar a fazer essas lives mais voltadas à educação, filosofia, né? História pra a galera começar a entrar e verificar. Que é uma coisa que pode ser boa. Ferramenta da rede social, cara. Embora o Bauman critique demais, o Humberto Eco critique demais, mas por um lado tem uma coisa boa. Que, cara, tipo assim, eu jamais, por exemplo, se não houvesse rede social, poderia trocar ideia com alguém que mora, sei lá, no Rio Grande do Sul, igual tem o Rafael, amigo, igual você, de Minas Gerais. Entendeu? Se fosse por telefone, como é que a gente ia fazer isso? Mas, enfim, agora já deu tempo a galera vai entrando, a gente já pode começar já. Pelo menos Samara é a nossa espectadora firme aqui. Participante fiel aí. Mas quer dar as honras, Flávia? Começar falando da biografia, né? Isso, da biografia. Se você quiser dar uma introduzida aí. Eu não aprofundei muito nessa parte, né? Vou começar a ser sincera. Não, mas mas a biografia... Não, o que assim, eu queria falar antes, né, de começar a biografia do Agostinho, eu queria falar que, na verdade, eu acho que ele é um filósofo, pelo menos no Brasil, e aonde, no Rio de Janeiro, de modo geral, eu vejo que ele é meio menosprezado, sendo um cara de ideias bastante valiosas. Eu acho interessante a gente começar falando, porque pelo menos, quando eu escuto a palavra escolástica, Santo Agostinho, filosofia medieval, eu já associo, cara, eu vou ter que ser religiosa pra gostar dessa porra. Eu vou ter que ser cristã pra me identificar com o que ele tá postulando aí, mas muito pelo contrário, eu não sou cristã e, tipo, eu parei e fui estudar essa filosofia aí da felicidade. E é uma coisa que eu acho que, independente de religião, você vai ler e você vai se identificar. Porque o conceito de felicidade na era medieval, ele é muito diferente do que a gente tem hoje. E o Santo Agostinho, ele ajuda a gente não só a querer... A gente se propor a largar nossas concepções que a gente tem hoje, como a gente começar a entender a felicidade, né? O que a gente pode fazer para chegar à felicidade de uma forma mais profunda, né? Porque o que a gente tem hoje é felicidade associada a um conceito material, muito consumista. Felicidade na era medieval, muito pelo contrário, né? Eu não sei se é era medieval que eu tô falando, porque ele é um filósofo escolástico, né? E a gente, pelo menos na escola, a gente aprende que ele é um filósofo assim, medieval, digamos. Então aí eu acho importante a gente estudar o Santo Agostinho pra gente começar a compreender a felicidade como ela é. Enfim, a felicidade através do homem interior, não de coisas assim externas a isso. Só corrigindo, é patrística, a escolástica vem depois. Patrística. Ela era da patrística. Mas... Não, mas também. É Aquino. Uhum. Cara, é aquela questão, né? Só pra dar um panorama geral pro pessoal, eu acho que a escolástica e a patrística formaram pensadores bastante complexos, o Agostinho mesmo. Aí eu propus a live sobre felicidade, que é um tema mais tranquilo, mas ele fala sobre linguagem, dualidade mente e corpo, ou seja, é muito completa. Ele nesse lance aí de linguística, né, de linguagem, ele abriu até uma escola de retórica, né, ao longo da vida dele. Ele foi professor. Então, assim, o cara foi um gênio, né? Assim, é engraçado porque... Pra mim, ele foi um gênio. Ele é um cristão, né, ele é um pregador, mas a gente pensa que, não, ele teve uma forte influência familiar. Mentira.
Na verdade, a mãe dele era cristã. O pai dele nem sequer se converteu ao cristianismo. Acho que foi só no final da vida. Não, se converteu só no final da vida, só no final da vida. E ele, ou seja, ele passou a vida inteira, assim, basicamente, vou falar, tendo uma vida desregrada, né? Desonrando a mãe dele nesse sentido. Porque ele virou cristão, acho que ele teve seu primeiro batismo só com 33 anos, né? Se eu não me engano. A Confissões, que é uma obra que ele fala bastante da juventude dele, mostra que, na verdade, eu acho ele bastante parecido com as coisas que a gente pensa hoje em dia. Ele tinha uma vida bastante parecida, por exemplo, ele luta muito contra a promiscuidade, né? Ele tem essa questão bastante forte nas Confissões, porque quando ele era jovem, ele era bastante promíscuo, pelo menos na visão dele. Ele se converteu com 33 anos, como você falou. Ele antes era maniqueísta e foi neoplatônico, que é completamente diferente de uma concepção cristã. E, na verdade, as práticas cristãs Agostinho tem uma questão muito forte com o desejo. A filosofia a busca para ele tinha uma busca muito grande. Para ele, o ser humano tem essa busca interior muito forte de suprir as necessidades e os desejos. Então, ele só conseguiu suprir isso com o cristianismo. Ele fala que ele ficou feliz com o cristianismo, não significa que você ficaria feliz. E isso que eu acho que a interpretação é meio errônea, né? Eu tava vendo até o J.K. Smith, que é um biógrafo dele, que me inspirou até também a fazer a live, que falou que o J.K. também é cristão. Mas ele falou que essa interpretação do Agostinho é muito errada. As pessoas têm a interpretação de que, não, ele fala que só Deus gera felicidade. Para ele, e no meu caso também que sou cristão, para mim só eu alcanço realmente um estado de contemplação. Eu não diria contemplação, mas pegando já o que São Tomás de Aquino fala, é como se fosse o primeiro motor, né, para essa felicidade. Porque para ele, de fato, é impossível a felicidade sem Deus, pro Santo Agostinho. Mas só que é impossível para ele, mas não numa concepção filosófica. Se a gente for ver pelo menos Cidade de Deus, que tem o último livro é só sobre felicidade, praticamente, né? E ele é bem específico. Ele diz que para mim, em ter encontrado a Deus, ter se iluminado, foi prazeroso porque eu consegui largar a vida que eu tinha que não me completava. Então você vê nele, a gente já falou, linguística, vê filosofia da mente e vê um pouco de psicologia. Eu já vi psicólogos falando que Agostinho ele tem bastante carga de teorias psicológicas que pode ser feito lendo Confissões, lendo os livros dele. Então é um cara que eu acho que é muito menosprezado. É muito menosprezado. Então, antes dele entrar no cristianismo, a gente pode falar, ele se envolveu com o maniqueísmo, né, que era totalmente contrário ao que o cristianismo defendia moralmente, né? Que o maniqueísmo seria basicamente o quê? Você ter uma visão de mundo que você distingue as ações humanas entre o bem e o mal. Ele se envolveu até mesmo com o hedonismo, né? O hedonismo que seria a felicidade através dos prazeres, né? Ou seja, aquela coisa material que o epicurismo defendia, né? Ou até mesmo a ausência de prazer, né? Aí já voltando para uma vertente do epicurismo mais ceticista, né? Então, ele teve assim, ele foi a vida inteira, ele foi vida louca, mas com 33 anos de idade ele se converteu ao cristianismo. E ele até fala sobre isso que ele foi infeliz a vida inteira porque ele não conseguiu encontrar o que estava dentro dele, porque para Santo Agostinho, Deus, ele tá dentro do homem. Só basta a gente querer encontrar, a gente querer invocar, né? Ou seja, a gente chamar ele para dentro da gente, né? É interessante que depois que ele dele, né, tem um monte de aporias ali que ele faz. Não cheguei a ler o livro, né, vou ser sincera, mas... Confissões é interessante e parece muito orações. Tem gente que teoriza até que, na verdade, é um livro de orações que ele faz. Ele vai falar um pouco da vida dele quando jovem, né, e vai fazendo várias... Por isso que Confissões. Ele vai fazendo várias e vai contando a vida dele até chegar um momento que ele encontrou o cristianismo e dando a opinião dele sobre a própria vida. E é interessante e você citar o hedonismo, porque é muito marcante na vida dele isso. É tão marcante que
muitas concepções do que é desejo, até na patrística medieval, até se tornar escolástica, era uma concepção agostiniana. Depois que veio Aquino e deu uma reformulada, mas Agostinho é o pai, praticamente. E uma coisa interessante, tem muita gente que fala, ele é a cópia de Platão, cara, é completamente diferente. Ele tem influência de Platão. Mas é por isso que ele é chamado de neoplatônico hoje, né? Porque ele bebeu muito na fonte do Platão, né? Para elaborar as teorias dele, né? De felicidade, enfim. Na verdade, ele também tem influência de, por exemplo, na Cidade de Deus você vai ver ele com influência de Marco Varrão, que era um filósofo romano, por exemplo. Por isso que eu falo, ele tem influência de Platão, mas ele não é cópia, tem diferença. Ele pega as ideias de Platão e tenta reinterpretar sob a ótica do cristianismo. Mas dizer que ele é cópia de Platão, igual o pessoal é passado muitas vezes, é uma coisa que eu acho ruim, porque ele tem um jeito próprio de fazer as coisas, né? Esse tipo autobiográfico, por exemplo, de Confissões, foi um tipo que você não vê muito antes dele, entendeu? Aí já tinha um estilo de escrita própria, ele já tinha a filosofia ela tem muito de construção de reconstrução crítica, concepções do que vem anteriormente, entendeu? E ele ter influência de algum filósofo anterior a ele não seria um demérito, porque a gente vive de influências, ou até hoje em dia. Ele, por exemplo, é um filósofo que me influencia, entendeu? Mas a gente vive assim, nessa gangorra de buscar, por exemplo, eu acho que foi até você mesmo que me indagou, você gosta tanto de filosofia antiga. Eu falei, cara, eu acho muito legal, porque filosofia antiga é aquela questão, parece que eles pensaram em tudo que a gente pensou, só que numa profundidade grande e às vezes com uma complexidade que às vezes eu vejo alguns textos mais atuais não tendo essa profundidade, mas tentando maquiar isso com retórica acadêmica, por exemplo, que torna o texto mais incompreensível, mas quando você vai ver a profundidade do texto, não é tão grande quanto a profundidade de um texto, por exemplo, igual a Cidade de Deus. Então, já que a gente está falando de Platão, né, de que forma que o Platão ele influenciou Santo Agostinho a pensar sobre a felicidade, né? O Santo Agostinho ele bebeu na fonte do Platão na questão do dualismo, né, do homem inteligível e do homem sensível, né? Então, como a gente alcançaria a felicidade para o Santo Agostinho? A gente alcançaria abdicando de coisas do nosso próprio cotidiano, coisas do mundo sensível, coisas, digamos, que não estão relacionadas à sabedoria necessariamente, porque quando a gente está falando de inteligível, a gente está falando de intelecto, coisas que a gente alcança por meio da razão, né? Então, retomando aí, né, pro Platão, quer dizer, pro Santo Agostinho, a gente vai ter a felicidade através do mundo sensível, quando a gente abdica de prazeres materiais, né? Então, nesse sentido, o Platão ele influenciou o Santo Agostinho a elaborar o seu livro, que ele vai falar sobre felicidades aí. Outra coisa também, já que a gente já entrou no tema da felicidade, que pouca pessoa fala, né, tem uma obra de Agostinho, até na Confissões, no livro 10 de Confissões, que ele fala que você só pode ser feliz se você já conheceu a felicidade. O que seria conhecer para ele? O que ele vê? Ele observa que a gente capta o mundo através dos sentidos e processa informações através da mente. E isso aí já é uma coisa bastante atual, que é praticamente o kantismo, só que o kantismo ele é muito mais elaborado, ele dá outras razões. Mas você já observa que já tinha essa concepção, embora ele fosse racionalista. Mas você já observa já que tem isso, né? A gente recebe, ele fala até de imago e semelhante, que seria a gente conseguir imaginar as coisas do mundo na nossa cabeça, ou assimilar, fazendo semelhanças, olhando para essas imagens e conseguindo assimilar ela através de semelhança, que ele chama. E o que ele vai usar para isso? Ele vai falar que, na verdade, a felicidade está contida também na memória. Quando a gente lembra que a gente é feliz, a gente vai conseguir captar essas partes da felicidade que nos deixam felizes, entendeu? A gente vai pelo mundo e vai conseguir
ver que a gente foi feliz. A gente vai ficar triste em algum momento, mas vai conseguir que a gente já vai ficar feliz novamente, porque a gente já percebeu que já foi feliz. Tem Essa é uma concepção mais empírica, né? Tem um postulado dele que é uma lição que ele coloca no seu livro, Confissões, que só é feliz o homem que ele está agindo dentro de uma verdade, ou seja, porque quando o homem foge da verdade, ele está deixando se enganar, né, por ilusões que falseiam a nossa compreensão da realidade, né? A gente já faz aí um link com a própria teoria dos ídolos, né, do Francis Bacon, de que ilusões, né, elas prejudicam nós a compreendermos o mundo como ele é. E pra gente exemplificar melhor isso, a gente pode até usar aquele personagem literário chamado Policarpo, do livro do Lima Barreto, né, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que ele defendia um projeto de nacionalismo para o Brasil voltado ao ufanismo, né, que a gente tinha que aprender o Tupi-Guarani, que a gente tinha que fazer assim, coisas absurdas, né, que já não condizem mais com a realidade nossa, pra gente conseguir conquistar um Brasil ideal. Até eu não queria entrar no mérito da política, mas aí quando a gente, trazendo aí governo Bolsonaro, a gente cai no discurso de que ele é o Salvador, ele é o Messias, ele é o homem vindo de Deus para salvar o Brasil, né? Aí a gente acaba se frustrando, né? Ou seja, a consequência de a gente fugir da verdade, a gente não agir de acordo com ela, seria a frustração. E isso atrapalha a gente de ser feliz. Aí ele fala: as pessoas costumam amar a verdade quando esta as ilumina, porém elas tendem a odiar quando esta as confronta. Aí a gente pode pegar também até um exemplo voltado mais pro cotidiano, um relacionamento. Eu não quero conversar com meu parceiro sobre aquilo que tá me incomodando, ou ele vir falar comigo sobre aquilo que tá incomodando, enfim, a falta do diálogo de maneira geral, né? Porque a gente quer fugir da verdade. A gente não vai ser feliz enquanto a gente continuar fazendo isso. Até mesmo quando a gente decide. Agora eu vou pegar um exemplo mais otimista. Quando a gente decide estudar Santo Agostinho, né? A gente tá, de certa forma, fugindo daquilo que a gente acredita, né? Não é fugindo daquilo que a gente acredita, a gente tá querendo abrir nossa mente para uma outra compreensão, né? A gente tá disposto a abandonar aquilo que a gente já tem, né, de ideia, para poder ter uma visão mais ampla de como funciona o mundo, as coisas, ou seja, a gente abdicar da nossa verdade às vezes para uma compreensão mais ampla, né, de como funciona. Eu achei interessante que você falou nossa verdade, porque dentro até da Confissões, ele não fecha a verdade, ele não fecha a felicidade, perdão. Ele abrange a felicidade, ele fala que, tipo assim, qualquer coisa que vai te dar o seu fim, isso me lembra até Aristóteles. Aliás, tem até um autor que compara bastante esse conceito de felicidade augustiniana com o conceito de felicidade aristotélica. O fim último de alguma coisa que você queira fazer, para ele, se você atingiria a verdade. Nesse fim, a felicidade, nesse fim último. Por exemplo, eu tenho prazer e alegria em tal coisa. Então, eu fiquei feliz. Quando essa coisa acabar, eu não vou estar mais feliz. Porque Agostinho também tem muito questão de que as coisas não são perenes. As coisas terrenas, elas vão ter um prazo de validade, elas vão acabar, não são eternas quanto as coisas que aí no caso não seria o mundo das ideias, né? Seria o céu, o paraíso, as coisas de Deus. Para ele, isso seria eterno, a gente não. A gente seria só uma cópia plácida dessa eternidade. E a felicidade também. E é esse ponto. Você atingiria um ponto grande da sua vida em algo que você queira fazer. Ele faz até a analogia do barco, né? Ele fala, pra gente não se apaixonar muito pelo barco. A gente tem que usar ele como um instrumento pro nosso destino, não ser igual um peregrino, por exemplo. O peregrino que se apaixona pelo caminho, que só contempla isso e acaba esquecendo do horizonte, que é onde ele quer chegar. Então Agostinho fala muito disso, de você, na verdade, vai atingir seu fim último. Atingindo esse fim último, você vai saber o que é feliz. E você vai guardar na mente o que é ser feliz para conseguir lembrar, após esse evento, o que é felicidade. Ele fala para ele, não tem outra forma de você saber o que é felicidade se você um dia não foi feliz. Isso é o da Beata Vita, né? Da Confissão. Que é muito interessante. Ele fala assim, de o fim último do homem ser feliz, ele tá bebendo na fonte do Platão também. É por isso que ele também, eu acho válido, né, a gente falar que ele é um neoplatonista.
Porque ele se baseou no Platão em muitas coisas, né? É sim e não, né? Porque isso me lembra mais Aristóteles. Aristóteles falava que o fim último das suas coisas em Ética e Nicômaco, que o fim último das ações é alcançar a felicidade. Platão era mais voltado ao bem, né? Mas pode também fazer uma conexão com... Esse conceito de felicidade pode fazer uma conexão também. Se você for observar, uma diferença que ele tem de Platão é isso, que ele botava a felicidade nos objetivos, entendeu? Tem uma outra lição que ele coloca também, é que ele literalmente fala assim: não basta fazer as coisas, é preciso fazê-las bem. O que ele está querendo dizer com isso? É que quando a gente vai fazer algo, a gente tem que procurar dar o melhor da gente naquilo que a gente está fazendo para a gente conseguir ser feliz. Por exemplo, eu e você, a gente começou a gravar vídeo pro YouTube. É fato, a gente tem uma meta, a gente publica um vídeo por semana, mas nessa semana a gente tem que falar de todo um assunto, a gente durante a semana estuda sobre o tema, a gente... no final, que acaba tudo, a gente procura fazer uma edição bacana e no final a gente está sempre sendo 1% melhor. Por exemplo, o primeiro vídeo não é tão bom, mas nos próximos vídeos eu vou conseguindo ter uma porcentagem de melhoria. Ou seja, essa definição ela é bastante qualitativa, ou seja, o homem ele dá o melhor de si para ele aprimorar suas virtudes, né? Ele tem muito isso. Desse aprimoramento, né? Dessa questão até meio rigorosa, se você pegar pra ver, de você... Porque o objetivo não é atingir a felicidade, e todo mundo quer atingir a felicidade. Pra ele, se você for pagão ou cristão, você quer atingir a felicidade. Independente de qual credo, de qual povo você veio. É uma coisa meio que universal pra Agostinho. E dentro disso ele fala que o rigor seria bom para você trabalhar essa questão da felicidade, de você atingir e tudo mais. Fazer as coisas também dentro de uma certa paciência, né? Porque a falta de paciência, ela leva à angústia também. Tem... Isso, ele fala muito disso. Ele fala disso, aliás, ele até divide, né? Primeiro, ele vai pegar e dividir, ele vai falar que para você alcançar a felicidade, ele vai falar da filosofia, que é importante. E por ter essa importância, você tem que se divertir e ser feliz com ela, até na cidade de Deus. E ele fala, né? O que fazem a profissão dos estudiosos de sabedoria na vaidade deste mundo trabalham o indizível, como dissemos, para nesta vida encontrar e obter o soberano bem e evitar o soberano mal. Ou seja, as pessoas elas vão procurando, claro, para ele o melhor seria Deus, mas as pessoas elas vão procurando, inclusive mais à frente ele vai dividir o livro para isso, quando ele fala da profissão dos estudiosos da sabedoria, na verdade ele vai falar das escolas filosóficas, e ele vai falando que as escolas filosóficas elas têm concepção do que é bom e ruim dentro da cosmovisão delas, entendeu? E dentro disso, o aprimoramento das coisas dessas concepções é para atingir essa certa felicidade. O Bento falou aqui rapidinho só pra... Os religiosos buscam a felicidade depois da morte, mas não há provas de que a vida não há provas de que há vida depois da morte. Acho que ele quis dizer isso. Então, então essa é a definição de Santo Agostinho que a gente está falando. Eu, por exemplo, eu não concordo com muita coisa que ele fala, né? Com esse estilo de vida aí de que a gente tem que viver em função de se preparar para a morte, né? Como eu falei, o conceito de felicidade pós-moderna é bem diferente, né? Eu vou até usar o que o Mises fala no Axioma da Ação Humana, que a felicidade ela é subjetiva. Eu não consigo definir o que vai te levar de um grau de satisfação menor para um grau de satisfação maior. Ou seja, eu não consigo definir isso para o outro. Ou seja, é um conceito subjetivo, né? Mas aí que tá, cara. Às vezes eu vou dar um exemplo. Às vezes o seu sonho é ter uma Ferrari. Eu sou socialista, eu quero ter um Fusca, entendeu? O seu sonho é viajar para os Estados Unidos, eu quero morar em Cuba, sabe? Então, a felicidade não tem como você... Não é um conceito que a gente estabelece assim de forma universal, né? Aí nesse Mas aí que tá, ele também... Mas aí que tá, antes de você falar, porque eu não sei se você teve contato com a Cidade de Deus.
ele não põe. Ele fala que a felicidade para ele foi Deus. Mas ele não põe que para outras pessoas talvez esse seria felicidade. Não, sim. Esse é o grande lance. Entendi, mas então, mas o Santo Agostinho, ele faz esses postulados de uma forma bastante universal, não é? Quando ele vai definir felicidade. O que? Da questão de Deus? Porque ele acredita que Deus é felicidade para ele, né? Deus e tal. Sim, mas é uma questão muito pessoal, porque, por exemplo, ele fala até aqui numa parte que existem 4 coisas que o homem aprende ou vem da natureza dele que ninguém vai ensinar. Que são 4 coisas universais para ele, né? Que é o prazer, que seria o seu corpo suprir necessidades corporais ou questões, suprir a carne, como se fosse. Aí no caso o descanso, que seria a exclusão dessa dor, da dor que a gente sente, das dores, enfim. A mistura dos dois, você obter tanto o prazer para satisfazer sua carne, tanto a dor para acabar com a dor, né? E as coisas da natureza, que ele chama de princípios da natureza, que seriam as questões da alma, né? A alma, quando eu digo, não é alma... não seria uma alma etérea, mas seria uma alma voltada mais ao psicológico. Só para responder antes a pergunta dele. Cara, isso depende muito, Bento. Na verdade, ninguém tá aqui e não busca felicidade. Todo mundo busca felicidade. Eu mesmo sou religioso e busco felicidade. Entendeu? Eu sei que, na verdade, o cristianismo, só para falar um pouco do cristianismo, antes de responder a pergunta dele, o cristianismo fala que você vai ser feliz completamente porque não vai ter nenhuma dor. Mas não fala que você não vai ser feliz em nenhum momento, entendeu? Mas pode falar. É porque essa questão do avanço científico, ele diminuir a fé das pessoas, é uma coisa que acontece desde a Idade Média com a ascensão do Renascimento na Europa, né? Porque a igreja, tanto que o que eu admiro no Santo Agostinho é que ele conseguiu conciliar fé e razão, né? Ele falava que as duas em si são complementares, ou seja, as duas chegariam a gente quando a gente concilia as duas, a gente fica mais próximo de Deus, né? O que é propício pra gente alcançar a felicidade. É que a igreja, né, o cristianismo, na Idade Média, ele não conseguiu explicar por si só todas as mazelas sociais. Por exemplo, quando as pessoas estavam morrendo de peste negra na Europa, né, aquela doença dos ratos lá, eles falavam que isso era um castigo divino, né, sendo que todo mundo estava morrendo, era uma doença que afetou todas as populações. Aí os protestantes, eles começaram aí surgiu, né, diversas vertentes protestantes, calvinismo, luteranismo, que começaram a protestar contra isso porque ninguém mais estava acreditando nisso. Ou seja, as pessoas elas queriam uma explicação mais elaborada, mais complexa, né, que convencesse mais elas, né, sobre todos esses problemas aí que estavam surgindo na Europa, né, que se complexificaram com o passar do tempo, e a ciência de fato não conseguiu. Então, nesse sentido, eu acho que o avanço científico ele diminuiu sim a fé das pessoas, e eu acho que é isso, porque o homem ele está caminhando cada vez mais em direção a um ser racional. Eu acho que aí eu vou dar uma discordância, né, com a minha amiga da live. Eu acho que depende bastante, porque, por exemplo, eu acho que no século XIX, você talvez dizer que você tinha uma religião fosse mais ridículo que hoje em dia. Porque, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, muitas coisas, muita crença que o homem tinha ainda, aquele ranço do iluminismo, ainda estava no homem, que o homem, através da razão, ia conquistar novos mundos e horizontes. Mas hoje em dia a gente já não observa o homem dessa forma. Embora você já possa ser ateu, cristão, eu acho que é uma unanimidade você pensar que talvez o homem não seja aquela concepção iluminista. E quanto a ciência diminui, depende. Eu acho que isso é muito pessoal, cara. A fé é muito subjetiva. A ciência e a religião, elas não estão no mesmo campo. Esse é o grande lance. Esse é o erro, às vezes, dos religiosos e das pessoas que também não conhecem a religião. Acreditar que as duas estão falando da mesma coisa. A religião, na Idade Média, que a gente tem que entender, quem não sabe teologia, mas tem que entender,
que era outro tipo de teologia. A Flávia até falou, tem um calvinismo, o luteranismo, já rompe já com essa ideia da Idade Média, de que a gente poderia, por exemplo, só explicar as coisas através da Bíblia. Ele já rompe com isso, ele fala que a Bíblia ela vai ter já um arcabouço, um corpo. Algumas coisas eles vão querer explicar algumas coisas vão querer explicar sob a ótica bíblica, mas assim, a ciência já estava vindo numa crescente, né? E eu acho que vai depender muito. Eu acho que a fé, como eu falei, é subjetivo. Vai depender bastante. Eu acredito bastante na ciência também. Né? Eu, por exemplo, no coronavírus, eu sei que é muito importante a gente ficar em casa e seguir o que os cientistas estão falando. Não é por causa disso que uma pessoa que vai ser deísta não vai poder orar. Pode ficar em casa orando. É o que ele acredita. Eu acho feio vilipendiar isso. Se você não acredita em nada, beleza. Não acredita em nada, fica em casa. Só que você provavelmente vai acreditar numa coisa que pro deísta é ridículo. Entendeu? Mas eu não sei. Não teve mais outra pergunta que você quer responder? Não sei se teve outra pergunta, não. Eu tô voltando pra perguntar. É porque tem uma outra lição dele que eu acho que ele é uma frase que cabe um debate muito importante, né? Até a gente questionar sobre o conceito de felicidade que a gente tem hoje, né? De uma forma bem mais supérflua e voltado para o mundo material, que ele fala que não importa se a árvore da sua vida tem galhos apodrecidos, não perca tempo tentando recuperar eles de alguma forma. Apenas ande pela raiz e não terá de andar pelos galhos. Então, para a gente exemplificar isso, né, a gente pode... o que seriam os galhos, o que seriam as raízes? As nossas raízes, elas são os nossos princípios, a nossa essência, a nossa conexão com o nosso eu interior, com Deus. E os galhos, eles são as coisas externas a isso, né? As coisas que não completam o nosso ser, como a vida material. E muita gente se baseia na vida material, a gente prioriza o mundo material em detrimento do nosso mundo interior, e a gente cai em um completo estado de frustração, né? Porque as coisas, né? Eu tava lendo até um livro do Miguel Numano, que é um existencialista. Ele fala que as coisas, elas são perecíveis, né? É um filósofo cristão. Ele fala que as coisas, eles são perecíveis e não faz sentido a gente viver baseado em circunstâncias que sejam exteriores e que a gente não tem certeza que vai continuar com a gente para sempre. Por exemplo, tem gente que vive em função de uma casa, acha que a felicidade seria comprar uma casa, ou uma Ferrari, como você falou. Só que fora a parte social, não quero entrar nesse assunto de ter uma casa ou não dentro da parte social, uma pessoa que pode ter uma casa e vive pensando nisso, eu acho que realmente falta algo. Se você depositar sua felicidade em bens materiais, porque são bens que eles podem você não vai levar pro caixão, né? Seria muito mais vantajoso eu acho, e eu concordo bastante com o Agostinho, é muito mais vantajoso você ter experiências felizes do que você tentar depositar a sua felicidade em coisas materiais, como numa Ferrari, ou sei lá, comprando uma casa num lugar caro, enfim. Eu sei que isso é bom, só que pra mim não atinge a plenitude da alegria, que seria a felicidade até pra Agostinho. Porque essa plenitude, quando a gente nasce, a gente tem o objetivo de ser feliz. Isso é meio que um axioma, né? Não tem como a gente estudar muito isso. Isso pra... E a gente você chegou no ponto. Tanto que ele fala que ele era um ser vazio, ele perambulava por todas as direções, né? Para encontrar a felicidade, ele não conseguia. Ele só conseguiu ser feliz quando ele se juntou com Deus, quando ele se voltou pro seu eu, quando ele conseguiu compreender quem ele era, qual que era o seu papel no mundo, né? Então, mas aí que eu tô falando pra você. A interpretação da felicidade pra ele. Por isso que Agostinho também, ele mais à frente, ele vai influenciar alguns existencialistas. Por causa desse tipo de concepção. Ele fala que a gente quer nascer pra ser feliz e tudo que é bom pra gente vai ser considerado felicidade. Ele usa o exemplo de dois soldados, né? Um que se agrada
e por isso treina pra caramba pra ser o melhor dos soldados, e um que não quer ser tão bom assim porque não sente prazer em ser soldado. Ele fala bastante dessas coisas. Por isso que eu digo, às vezes as pessoas querem interpretar ele, não, é o cristianismo. Só que tem muita coisa profunda, entendeu? Na filosofia agostiniana. E pra gente preencher o vazio que a gente tem quando a gente nasce, né? A gente não pode preencher, igual você falou, com coisas perecíveis, ou seja, com coisas que a gente nem sequer vai levar pra gente quando a gente morrer. A gente tem que procurar ser feliz, então, dentro de coisas que a gente vai carregar com a gente, né? Quando eu falo após a morte, né? Porque pelo menos o cristianismo tem muito disso, né? Com coisas que... o cristianismo é religiões de modo geral. Né? As religiões, de modo geral, eles têm muito disso, né? E é inegável, claro, o cristianismo também influenciou Agostinho. É inegável, só que foi meio que um casamento, né? Uma união que, pra ele, foi muito boa. Que é a do platonismo com o cristianismo. Só que eu acho essa concepção muito interessante. Ao invés de a gente se basear em conceitos que vão suprimir um certo prazer pessoal, a gente se basear em um conceito que talvez nos leve a algo além. E eu não digo só o cristianismo, isso pode ser, sei lá, um ateu que estuda a história da arte. Para mim é um conceito que ele vai levar muito mais tempo do que ficar sendo promíscuo. Que para ele não é um pecado, porque ele não acredita em Deus, só que isso vai gerar só um prazer momentâneo e não vai gerar um prazer perene. Entendeu? Eu vi uma pergunta aqui. Hoje em dia as pessoas elas querem ser amortais? Sim, isso mesmo, amortais. Imortais é impossível. Então, eu acho que... Cara, isso não tem muito a ver com o tema, mas... Eu acho interessante, porque hoje eu acho que não é que as pessoas elas caminhem cada vez mais em direção a se preocupar com a morte. É justamente o contrário. As pessoas hoje elas veem a morte como algo indiferente, né? Ou seja, a gente cada vez mais, por exemplo, a gente tem uma visão conformista, né? Então, eu não sei se eu entendi direito a pergunta dele, mas eu mesmo... Ele fala que as pessoas não querem morrer, né? Eu entendi isso, que ele tá perguntando se as pessoas hoje em dia querem morrer, não querem morrer. Eu acho que vai depender. Eu acho que as pessoas não se preocupam com a morte em si, mas o que a gente faz durante a vida, principalmente os religiosos, é a forma como a gente vive pra gente ter uma morte, digamos que tranquila, uma morte segura, né? A gente... Só que aí que tá, depende da religião. Por exemplo, o cristianismo, pelo menos o genuíno, a pessoa talvez não se importe tanto em morrer porque ela sabe que vai ter a salvação dela lá, garantida do lado de Deus. Mas eu acho que como geração, talvez a gente realmente tenha esse sentimento de querer prolongar o tempo, querer fazer mais coisas e realmente não morrer. O princípio epicurista é invertido, né? Ele fala para não temer a morte, a gente meio que teme a morte, porque a morte, em várias culturas, ela significa uma transformação que a gente não sabe. A verdade é essa. A gente não sabe o que ser pós-morte. Aí é aquelas duas questões de Sócrates, né? Na apologia de Sócrates. Ou a gente morre e fica do lado dos deuses, ou a gente morre e não tem nada. As duas coisas geram angústia. Será que a gente vai agradar os deuses? E a segunda coisa, cara, qual o sentido disso tudo se a gente vai morrer e depois não vai ter nada? Entendeu? Então as duas coisas são bastante angustiantes pra gente. E eu vejo que a gente quer dar continuidade à vida por causa disso. E, inclusive, até essa questão da cidade de Deus que ele escreve, né? Da ausência de sentir dor, do descanso que ele põe. Que você quer ter ausência de sentir dor a todo momento, né? Esse conceito de angústia, ele é bem sartriano, né? Que é quando a gente se confirma, né? Diante daquilo que é a realidade e a gente tenta fazer alguma coisa para conseguir se adaptar a ela. Agora, quando a gente... Pra você ver, Agostinho já falava disso. Então, pra você ver, ele já falava. Sartre, é porque a gente pensa que só esses filósofos mais contemporâneos falaram, mas muito pelo contrário. Os antigos falaram de uma forma bem mais complexa até. Aí quando a gente... Eu falei, é isso. Não, isso que eu acho, por isso que eu gosto muito da filosofia antiga. Não, eu sou bem mais pós-modernista nesse sentido, porque eu acho que a linguagem, né? A linguagem do Sartre, eu acho que é mais clara de entender, né?
Aí quando a gente nega esse estado de angústia, né, de a gente ter que se confrontar com o que é o inevitável, que seria a morte, por exemplo, né, a gente entra para um estado de náusea, né, que seria a gente basicamente ter uma crise existencial, que seria a gente não de certa forma conseguir compreender, a gente não conseguir se adaptar àquilo que a gente tem no mundo. Isso me lembra a angústia agostiniana, na verdade. Lembra um pouco, mas ela é muito mais voltada aos prazeres, aos desejos que você vai ter. O livro Ser e o Nada, né? Ser e o Nada. Ele tem um livro chamado A Náusea também, mas aí é em outro estilo, né? Mas o Ser e o Nada é o magnum opus dele. E o Agostinho, ele fala sobre essa questão do prazer. Só que o prazer em Agostinho também, muitos pensam que ele fala mal do prazer. Cara, ele não fala mal do prazer. Ainda tem essa. No Cidade de Deus, ele fala que o prazer ele pode ser usado tanto para algo ruim ou tanto para algo bom ser direcionado, entendeu? Ele não vê maldade intrínseca no prazer, e sim o telos. Agostinho tem muito essa questão de telos. O que significa telos? Finalidade. Com que finalidade vai ter essa questão? O que você vai fazer? Para que você vai fazer isso? Ele tem muito essa questão. As pessoas condenam meio que a gente tem essa questão, né? De achar que a ambição, prazer é algo que é condenável. Mas ele fala, cara, não é condenável. Depende de como você vai direcionar isso na sua vida. Se você direcionar isso para alcançar um fim lícito, claro, aí dentro das diretrizes que ele acreditava, que era o cristianismo. Mas você direciona esse prazer por um telos que fosse lícito, pra ele tá valendo, entendeu? Tem esse prazer, ele não é um filósofo que não é contra o divertimento. Tanto que ele fala que a filosofia ele não vê outra forma para filosofar que não seja atingir a felicidade. Pra ele é o bem supremo. A gente faz um link com o próprio epicurismo, né? Porque nem o epicurismo, por mais que a gente entenda do epicurismo, né? Que pra mim é totalmente o oposto da escolástica, da patrística, a gente entende que eles pregavam que o prazer seria o fim último do homem, nem a felicidade, né? Seria simplesmente o prazer. Aí, sim. Os próprios epicuristas, eles falavam que a gente tinha prazeres que são necessários e prazeres que são desnecessários. E os que, por exemplo, seriam necessários, por exemplo, comer, dormir e tal, esses levariam a gente a ter uma vida mais serena. E quando a gente tem prazeres mais complexos, isso conduz a gente futuramente a um estado de ambição, de frustração, né? Acho que nesse sentido o Santo Agostinho tem a ver com isso também, porque não é questão de condenar prazeres, mas de selecionar prazeres, talvez, né? Isso aí, mais ou menos isso. Na verdade, eu não diria uma seleção de prazer, mas sim a finalidade sobre esse prazer. Porque, por exemplo, você pode comer, é realmente um prazer necessário. Só que o ato de você comer vai ser contido ou um ato de gula, por exemplo? De comer até passar mal. É isso que eu... Entendeu? Ele não condena o prazer. Ele não pratica uma atitude, assim, simplesmente por praticar. Ele se pergunta ao fim, né? Qual o fim que vai... Isso aí, o telos. Isso aí. É o ponto. Por isso que eu falo, ele não é contra você ter prazeres na vida. Ele mesmo fala de que ele foi ambicioso. Ele fala, fui ambicioso para ser o bispo. Para chegar à condição que eu fui bispo. Só que eu cheguei nessa condição, percebi que isso não me daria felicidade plena. Entendeu? Ou seja, ele não viu o pecado na ambição dele. Ele viu que... aliás, inclusive, até o J.K. Smith, que foi o que eu falei, ele fala que o contrário de ambição nisso não seria humildade. O contrário de ambição né, nesse sentido seria aquela pessoa que se resguarda muito e acaba não fazendo algo. Entendeu? Ou seja, a ambição em si mesmo, por si, também não seria pecaminosa. A gente tende a unir essa palavra ambição a algo horrível. Você não pode ter ambições. Cara, muito pelo contrário. Eu acho que você tem que ser ambicioso, tem que galgar lugares que você acredita que pode chegar. Entendeu? E Agostinho pensava nisso também. Sim, ele pensava, cara, eu tenho essa capacidade. Eu acho que é válido, ele também acha que é válido você ser ambicioso, desde que você esteja agindo, desde que o seu pensamento esteja fluindo dentro de uma verdade, né? Porque pra você... Claro.
não é os fins justificam os meios. Ele não vai acreditar, eu nunca vou falar, pelo menos eu não li até então, ele falando que, faça o que você puder para chegar numa posição que você queira galgar. Mas o que ele fala é que dentro de uma ética virtuosa, se a gente pode dizer assim, tem autores que fazem até esse link da ética da virtude com o Agostinho, você galgue o que você quer, porque só assim você vai atingir a felicidade, entendeu? Não fique só como um peregrino, olhando só direções que não seguem o horizonte. Em suma, você vai chegar lá tentando conquistar o seu objetivo. Agora faltam 4 minutos para acabar a live. Não, a gente pode fazer uma síntese também, né, do que seria a felicidade para o Santo Agostinho, pra gente fechar de uma forma bem clara, né, um entendimento. Então vai, faltam 4 minutos, faltam 3 minutos. Não, eu vou colocar assim em sequência, que eu anotei as frases dele. A primeira lição do Santo Agostinho é: não basta fazer as coisas, é preciso fazê-las bem, né? Aí eu citei a questão de a gente começou um canal no YouTube, a gente não necessariamente tem que postar vídeos em grande quantidade, mas a gente tem que procurar fazer as coisas dentro de uma paciência, dentro de um aspecto qualitativo, ou seja, a gente dá o melhor da gente, né? A segunda lição, não há lugar para sabedoria com a falta de paciência, ou seja, a paciência ela nos conduz à felicidade porque ela nos retira daquele estágio de angústia, de frustração, né, que atrapalha, que torna um empecilho para a gente alcançar os nossos objetivos, porque a gente pode falar que o bem-estar, o equilíbrio mental é um fator muito importante para a felicidade, claro. As pessoas elas costumam amar a verdade quando esta as ilumina, porém tendem a odiá-la quando esta as confrontam, né? Aí eu citei o exemplo da falta de diálogo entre as pessoas. A gente às vezes não está aberto a abdicar daquilo que a gente tem como verdade pra gente, pra entender às vezes a verdade do outro, né? Aí eu coloquei essa lição que pra mim é a fundamental, mais importante, não mais importante, né, mas a que eu mais gostei, não importa se a árvore da sua vida tem galhos apodrecidos, não perca tempo tentando recuperar eles de alguma forma, apenas ande pela raiz e não terá de andar pelos galhos, ou seja, apenas tenha um autoconhecimento de si, né, e não terá de, assim, se confrontar com aquilo que não chega nem perto de te levar à felicidade, né, ou seja, coisas materiais, coisas supérfluas. Eu não preciso nem falar nada, porque eu acho que essas lições são importantes, que você deixou aí. Claro que a gente só arranhou esses conceitos. Mas 1 hora de live, infelizmente, eu acho que Confissões é um bom livro para você começar a estudar Santo Agostinho, porque ali ele tem muita carga do que ele carregaria na vida. Claro, tem Trindade, tem Cidade de Deus, que é um livro enorme, também fala sobre felicidade. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar agora, mas pode marcar para fazer outras lives sobre ele, seria interessante também. E até outros assuntos, se você... Fica o convite e vai cair a live. Valeu, galera, que compareceu.